Oi, eu sou a Sam, vocês estão assistindo ao canal Sam. Essa semana eu tava ouvindo um podcast do Fernando Meirelles, onde ele fazia drops com pequenos aprendizados que ele queria deixar para os filhos dele. E dentre os aprendizados, teve um que me fez ter um insight para gravar esse vídeo aqui para vocês. O nome até do podcast era Se Não For Pra Falar Bem, Nem Fale. E ele falava realmente sobre falar mal das pessoas e tudo mais. E uma frase que realmente acendeu aqui, tipo, clic, a lâmpadazinha, foi a frase: falar mal de alguém traz retorno zero. E essa frase me acendeu a luzinha porque é algo que eu já trazia pra mim, eu acho que eu já tenho um vídeo aqui no canal falando mais ou menos a respeito, que é que eu tento não ficar falando assim dos outros, porque eu fico pensando, vai me acrescentar em quê? Vai me agregar em quê? Vai agregar pra pessoa que eu tô falando? Vai agregar pra alguém no universo? Então você não vai agregar porque eu tô perdendo meu tempo fazendo isso. Mas aí eu fiquei pensando, falar mal de alguém necessariamente é sempre algo negativo? E pra chegar nessa resposta eu fiquei me sentindo na época de faculdade, onde tudo tinha 500 milhões de classificação. Classificação do direito por objeto, pela matéria, pelo sujeito, enfim. Eu acabei classificando porque, querendo ou não, é a melhor forma de você tentar entender alguma coisa, né? Eu fiquei me perguntando o que é falar mal de alguém. Estrito senso, assim, quando você pensa em falar mal de alguém, eu acho que, pelo menos pra mim, a primeira coisa que vem em mente é falar os pontos negativos de alguém, falar defeitos, falar coisas que não são boas a respeito de alguma outra pessoa, né? E aí eu fiquei me perguntando, mas e aí? Falar mal então é fazer fofoca? Falar mal então é criticar? Eu acho que fazer fofoca é algo que é você querendo ou não falar de outra pessoa, mas é você falar num tom pejorativo, num tom meio que negativo e que nem sempre é verdade. Quando é mentira, pra mim sempre acaba sendo fofoca. E é uma coisa que você fala pra outras pessoas. Você nunca faz fofoca pra pessoa que é o objeto da fofoca, né? Senão não é fofoca. E a crítica, pra mim, já é algo que pode ter um lado positivo e pode ter um lado negativo, que pode ser uma crítica construtiva e pode ser uma crítica negativa. Porque, diferente da fofoca, onde o objeto é o que você está falando sobre a outra pessoa, a crítica é a forma como você está falando para outra pessoa, da outra pessoa, no caso. Porque você pode falar de uma forma para detonar ela é isso, ela é grossa, ela é feia, ela é isso. Ou você pode falar de uma forma para tentar agregar alguma coisa, né? Tipo assim, eu acho que ela não é tão boa nisso, mas ela pode melhorar dessa forma. Eu acho que talvez se ela fosse assim, seria uma coisa mais interessante na vida dela. Enfim, o crítica em si tá baseada na forma como você fala. Se você fala só pra esculhambar, esculachar a pessoa mesmo, ou se você fala tentando fazer, sei lá, com que ela melhore, tentando falar que, tipo assim, ela tem pontos negativos, mas que ela também é uma pessoa legal por isso e isso, ou ela pode melhorar dessa forma. E a crítica aqui pode ser direcionada pra própria pessoa que é o objeto, né? Aí eu fiquei pensando, por que a gente fala mal dos outros, né? Qual é o motivo? O que é que leva a gente a fazer isso? Muitas vezes a gente pode ter, sei lá, tá analisando a atitude de alguém e aí a gente acaba fazendo uma crítica na análise dessa atitude. Pode ser da gente com a gente mesmo, pode ser a gente analisando com outra pessoa, pode ser até com a própria pessoa, analisando a atitude dela e a gente acaba fazendo uma crítica, falando mal. E pode ser também, sei lá, um mero desabafo. Aconteceu alguma coisa que você não gostou e você não achou legal, aí você chega pro seu amigo íntimo, aquela pessoa mais próxima de você e fala, pô, fulano fez isso, eu acho isso. E querendo ou não, você tá falando mal porque você tá falando pontos negativos, coisas que você não gostou em relação àquela pessoa. Mas foi como uma forma mera de desabafo, uma coisa mais emocional de fato. Você pode também exemplificar, utilizar aquele aspecto negativo da pessoa para exemplificar a sua fala. Você tá falando sobre alguma situação que você não gosta no trabalho ou alguma coisa assim e você traz aquela pessoa como um exemplo de algo que seja negativo. Ou você pode simplesmente falar porque, sei lá, você não gosta dela, você quer acabar com ela mesmo, você quer esculachar, você acha ela isso, e aí você quer falar por falar. Ou, sei lá, às vezes não tem um motivo aparente, né? Mas, no final das contas, tem motivo sim. E eu arrematei a minha análise com o pra quem a gente fala, né? A gente pode falar direcionada para a própria pessoa, que é o objeto do falar mal. A gente pode falar para pessoas próximas da gente, né? Como eu falei, no desabafo, ou alguma análise, ou alguma coisa
assim, ou a gente pode falar indistintamente pra qualquer um, falar pra todo mundo, sair falando mal da pessoa à torta e à direita, né? E no final das contas eu cheguei à conclusão que não, falar mal não necessariamente é uma coisa sempre negativa, porque eu acabei entendendo o falar mal como uma classificação onde tem gêneros como crítica e fofoca e crítica construtiva, crítica negativa. Então não necessariamente falar mal de alguém, por mais negativa que tenha a conotação dessa expressão, falar mal de alguém, não necessariamente ela é sempre negativa. E não necessariamente ela nunca traz retorno, né? Nunca traz nada positivo pra gente. No final das contas, eu acho que é ok. É tudo bem a gente falar dos outros, porque os outros interferem na nossa vida. Então, eles acabam sendo parte da nossa vida. A gente tem que pensar e falar e analisar sobre isso, sobre as coisas que acontecem, sobre as pessoas à nossa volta. Mas eu acho que a gente pode falar dos outros, mas sempre pensando na gente, sabe? Porque você tem que parar pra pensar o quanto você fala mal dos outros. Se você fala todo dia, toda hora, todo momento, pra qualquer pessoa, indistintamente, ou você fala em situações que realmente tem um contexto, tem um público específico, essa pessoa, se falar mal, você tá falando pra todo mundo, você tá falando pra aquele seu colega que é mais próximo, você tá comentando com ele, algo do tipo. Porque já que é pra falar mal pensando na gente, a gente tem que pensar o que isso representa na nossa vida, o que esse falar mal representa na nossa vida. Será que a gente não tá com alguma insegurança, não tá com algum problema, algo que tá levando a gente a fazer isso, né? Por quê? Porque simplesmente falar para as pessoas indistintamente, olha, fulano fez isso, olha, que fulano fez aquilo. Por quê? Né? Então tentar entender todas as coisas que interferem na nossa vida, como elas interferem e por que elas interferem. Eu acho que essa foi a grande moral de todo o insight, toda a análise que eu fiz. É isso, deixem comentários aqui dizendo o que vocês acham a respeito. E não se esqueçam de se inscrever e curtir. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Mil beijos. Tchau! Eu devo estar com muito suor na cara, porque essa é a vida de uma blogueira soteropolitana, que não liga o ventilador nem o ar-condicionado pra não fazer ruído pro vídeo e fica morrendo de calor. Bem-vindo ao meu mundo!